Boa tarde, irmãos de Cristo. Mais uma vez, a convite da casa, né? Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a doutrina. Não é completamente tudo, né, que esse assunto aborda. Nós vamos dar uma abrangência, falar no geral, que é um assunto muito extenso e requer muito estudo, que é a obsessão. Né? Uma coisa que podíamos até dizer é o mal do século. Obsessão é um problema seríssimo. Né? Então, o que é obsessão? Para muitos, obsessão é uma ideia fixa. Né? A pessoa fala, nossa, uma obsessão daquela pessoa por tal coisa, por outra pessoa. Mas a doutrina espírita diz que obsessão é aquela, digamos assim, aquela insistência que o espírito faz em nos atormentar, em nos influenciar, geralmente para o mal. Né? Porque a gente vive sempre inspirado e envolvido por espíritos. E os bons, o que eles fazem? Nos inspiram o bem. Né? Então nós temos nossos mentores, nossos guardiões, e eles sempre estão tentando nos colocar em caminho, dando dicas. Mas existem aqueles, infelizmente, que não querem que a gente viva num ambiente bom, não querem que a gente siga um bom caminho, que são talvez, às vezes, algum inimigo do passado, né? Algum espírito brincalhão, zombeteiro, algum espírito que não ainda caiu a ficha para ele que ele deve progredir pelo bem, que ele deve progredir pelas boas ações. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Obsessão ela tem várias graduações, não é? A primeira que eu gostaria de falar seria aquela que nos influencia a ponto de nos tornar mais ou menos cegos e surdos com relação às coisas que acontecem conosco. Vou dar uma explicação. A fascinação, né? Estava até conversando com um amigo aqui agora há pouco, dizendo como é grave esse tipo de obsessão, que se chama fascinação. Na fascinação, geralmente o médium, né? Ele não aceita conselhos, ele não diz muitas vezes coisas que ele deveria dizer, ele se enche de orgulho, acha que só ele recebe espíritos de luz, muitas vezes mascarados com nomes importantes, né? Paulo, Pedro, Jesus, e não adianta você falar com ele, você chamar a atenção, porque ele não vai escutar, pelo menos naquele momento. Ele vai achar que ele está certo e chega às vezes ao ponto de falar, eu não fico mais aqui nesse centro porque ninguém me entende, eu vou embora para outro. Né? E vive naquela coisa, aquela empolgação, como se ele fosse a melhor pessoa do planeta, o melhor médico infalível. Né? E a gente sabe que não é assim. Mas é difícil por quê, pessoal? Por que é difícil desse tipo de obsessão nós informarmos a pessoa aceitar? Por causa do nosso orgulho. Orgulho e egoísmo são as duas chagas ainda que a humanidade tem que impede o nosso mundo de se tornar um mundo de regeneração mais rápido. Né? Então, devido ao orgulho e egoísmo, devido àquela prepotência toda, ele se acha infalível. E é muito sutil, porque não é aquela obsessão que existe a subjugação, que a pessoa é jogada no chão, que a pessoa fala com outras línguas, nada disso. É apenas uma coisa na mente da pessoa, eles atacam a pessoa pelo orgulho, né? Pelo orgulho próprio, pela mente. Foi falado agora há pouco da importância do estudo, por isso que, mais uma vez, a gente sempre fala em palestras que é importantíssimo as pessoas estudarem, né? Para saber quando essas coisas podem acontecer, porque podem acontecer com qualquer um, tá? Não é porque nós somos espíritas, estamos numa casa espírita, estamos isentos. Muito pelo contrário, nós somos muito atacados. Cada um daqui é muito atacado nessa parte. Tanto os dirigentes, como as pessoas que fazem palestra, como as pessoas que procuram fazer alguma coisa de bom. Então, essa seria, na opinião minha e de muita gente, uma das piores, a fascinação. Porém, existem outras gradações, né? Que seriam gradações, tipos, né? Mecanismos. Por exemplo, vamos aqui ver a obsessão de encarnado para encarnado. Aí vocês perguntam, como assim? Né? Obsessão não é só aquele espírito que vem e nos enche a cabeça? Não, existe a obsessão
do encarnado para o encarnado. Aquela pessoa que quer dominar a outra, quer se achar dona da outra, quer ditar normas para a outra, não admite que a outra viva a sua vida, não é? Nós temos muitos casos assim, marido e mulher, pais e filhos, amigos. Então essa é um tipo de obsessão, que também se dá pelo orgulho e se dá por aquele motivo de que a pessoa não analisa que o que é bom para ela pode não ser bom para o outro e vice-versa. Então ela às vezes quer tomar posse até dos pensamentos daquela outra pessoa, porque a outra pessoa não tem mais liberdade para nada, nem para sair, nem para pensar por si, nem para fazer nada. Então essa é uma obsessão que estamos vendo muito por aí hoje em dia, não é? Existem muitos casos de feminicídio, maridos que não aceitam a mulher separar e vice-versa, então vai e mata, isso tudo é obsessão. Agora, essa obsessão, claro, ela atrai a do espírito desencarnado também, porque estão vibrando uma vibração baixa. Então, também espíritos encarnados fazem parte dessa obsessão. É uma bola de neve, a pessoa está obsidiando a outra, como encarnado, né? Mas existem espíritos também obsidiando. E, mais uma vez, nós sempre falamos de obsessão, porque obsessão é companhia. Muita gente fica meio chateada com isso, mas é verdade. Obsessão não é castigo, obsessão não é imposição, não é uma coisa que Deus fez para te testar, não é nada disso. Apenas é companhia. Vou explicar. Que tipo de companhia? Companhia errada por pensamentos errados. Nós sabemos que estamos aí mergulhados em vários pensamentos de várias pessoas. No ar existem tudo quanto é onda de pensamento, de energia, né? E a gente capta as coisas que passam pela nossa cabeça. Muitas vezes coisas boas e muitas vezes coisas ruins. Então cabe a nós fazer a seleção. O que é bom para mim, o que não é, o que é proveitoso, o que não é, o que é meu e o que não é. Mais uma vez eu insisto no estudo, porque a doutrina, se vocês pegarem o livro dos médiuns, vocês vão ver direitinho lá como proceder, o que acontece, por que as pessoas têm pensamentos de uma tal maneira ou de outra. Então nós vamos ficar sabendo quando o pensamento é meu, quando o pensamento é nosso ou não. Isso nos dá o quê? Nos dá o poder de escolha, o livre-arbítrio, não é? Eu posso escolher, eu posso falar, não, isso não é bom para mim, eu não vou fazer, e não vou me deixar levar, nem por encarnados e nem por desencarnados, porque eu tenho a minha conduta, eu sei o que eu estou fazendo de acordo com a doutrina. Eu peço a Deus todos os dias para que isso aconteça. Eu oro, que é muito importante, orar e vigiar, dizia o mestre, não é? Orar e vigiar. Por que orar e vigiar? Porque sem oração nós nos tornamos muito fracos. Muitas vezes não temos a força suficiente para fugir dessas armadilhas. Então a oração nos fortalece. O Evangelho no lar. Quem aqui faz o Evangelho no lar? Pode, muito bem. Ele fortalece a sua casa, ele fortalece cada um dos membros da sua casa, fortalece até as casas que estão em volta. Tão poderoso que é o Evangelho no lar. A oração, a vibração positiva. Então vamos nos afastar, porque já que pensamento é uma coisa séria, nós temos que pensar o que vamos fazer com ele. Vamos sempre sintonizar coisas boas, boas leituras, boas músicas, boas conversações. Vamos não nos desanimar, não nos abater, não entrar em estado de tristeza excessiva, porque hoje em dia tem muitos casos aí, né, de pessoas aí que se jogam aí na tristeza, se jogam naquela nulação toda e acabam cometendo até as coisas que não devem cometer, não é? Por causa da tristeza, por causa do inconformismo. Tudo isso é combatido com oração e, claro, com as boas obras, não é? Não podemos ficar só na oração, temos que também trabalhar primeiro em nós e depois, com o nosso exemplo, ajudar o próximo, porque o próximo vai ver que nós estamos indo bem, melhoramos, ele vai ficar curioso. Nossa, o que ele fez para melhorar? Ele era tão impaciente, hoje ele está paciente, ele era tão nervoso, hoje ele está calmo. Muitas vezes ele perguntar se toma algum remédio, se vai a um psicólogo, e a pessoa não, eu apenas mudei meu pensamento, estou indo numa casa espírita, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, não tem problema, tá? A melhor religião é aquela que muda o homem para o melhor. Se você está seguindo bem uma religião, continue, não tem problema. Ninguém condena a religião de ninguém.
nossa vibração bate, né? Tudo bem, então, de encarnado para encarnado, é um tipo, né? Depois tem a de desencarnado para desencarnado. Vocês vejam que a coisa só muda aí na matéria. O encarnado para o encarnado estão os dois encarnados, estão os dois na matéria. O desencarnado para o desencarnado estão os dois no além. E um está visitando o outro. Vocês, alguém de vocês aqui já deve ter lido romances espíritas, ou livros espíritas, histórias, né, que falam das legiões, aquelas legiões que comandam um monte de gente, que faz a pessoa fazer tal trabalho, e domina, muitas vezes faz a pessoa se ver como um animal, e essa coisa toda. O que é isso? É uma obsessão de desencarnado para desencarnado. Nesse caso, também como em todos os outros, existe a parcela de culpa dos dois. Não existe vítima nem verdugo. Os dois são culpados de alguma coisa. Os dois vibraram errado. Os dois fizeram alguma coisa que estava fora do caminho que Jesus nos ensinou. E quando nós saímos fora desse caminho, nós adoecemos, nós ficamos tristes, nós obsidiamos, nós fazemos tudo que é coisa errada, porque você se desviou do caminho do bem. E existe dentro de cada um de nós uma consciência, que é o nosso guia, que é o nosso livro, o nosso manual, né? Porque Jesus ele não deixou nenhum livro escrito, ele não escreveu livro nenhum, ele deixou a doutrina dele na consciência de cada um. E nós temos isso dentro da gente, já latente. Portanto, é que quando fazemos alguma coisa não muito boa, logo vem o arrependimento. Começamos a pensar, puxa, eu poderia ser mais paciente com aquela pessoa, né? Caramba, eu não devia ter dito aquilo. Por que eu agi dessa forma? Por que eu ofendi alguém? Por que eu agi assim dentro de casa? Que é outro problema, a gente começa a fazer as nossas boas ações e esse combate todo do mal dentro do nosso lar. E dentro do nosso lar é depois que vai para o externo, para fora, né? Aí vai para o nosso serviço, vai para a rua, a nossa caminhada no bem, digamos assim. Mas começamos fundamentalmente dentro de casa, com os nossos amados, né? São nossos seres amados, marido e mulher, pai e filho, irmãos. Nós começamos o nosso treino aí. Então a família é uma escola, onde a gente começa a agir para a família e para o mundo. Lembrando também que os filhos saíram dali daquele lar agindo mais ou menos do jeito que receberam a educação, né? É claro que cada um depois vai ter seu livre-arbítrio, sua escolha, cada um vai ficar maior de idade, vai saber o que quer fazer, o que não quer, mas é muito importante isso, o exemplo, já dentro de casa. E voltando a falar do desencarnado para desencarnado, eles ficam nessa, digamos assim, nessa vibração, por quanto tempo for a falta de arrependimento. O tempo que eles demorarem para se arrepender e cair em si é o tempo que vai durar a sua obsessão. Então a obsessão ela não tem prazo. O prazo dela é quando um dos dois cai em si e resolve se mudar. Por que um dos dois? Porque a partir do momento que um muda, o outro não tem mais acesso. Olha que importante que é isso. A partir do momento que eu mudo, que eu melhoro, eu não abro acesso para aquele que quer me obsidiar. E com o tempo ele vai se cansar daquilo. Ele vai falar, não adianta, estou aí, mas não está tendo fruto nenhum. Então eu vou para o bem, eu vou obsidiar outra pessoa. Mas a gente se torna uma capa de proteção, né? Nós temos uma capa de proteção que é o bem, que é a nossa mudança. Eu falei em duas palestras desse mês, eu falei sobre mudança em outra casa espírita. Mudança de quem? Mudança nossa. É fundamental que nós reflitamos o que nós estamos fazendo que não está muito bem, sabe? Poxa, eu não me sinto bem com tal coisa, por quê? Vamos analisar friamente, vamos não ficar condescendentes conosco, né? Ah, não, eu sou assim mesmo, ah, porque eu sou de família italiana, ah, porque eu sou de sangue europeu, ah, porque eu sou explosivo, ah, porque é minha índole. Isso pode ser mudado, gente, não tem nada, ninguém foi criado com o padrão de coisa errada. Isso são coisas que nós vamos pegando ao longo do caminho da nossa encarnação. Então, esse negócio de, eu não consigo, tenho visto muitas vezes, eu não consigo, consegue sim. Agora, precisa o quê? Uma grande boa vontade, não é? Uma grande dose de paciência, uma grande dose de perseverança, uma grande dose de oração.
senão nós não conseguimos mesmo. E quando eu falo eu não consigo, eu já estou dando uma ordem para o meu cérebro, isso é tudo, tá? Dando uma ordem para o meu cérebro que eu não vou fazer, que eu não vou conseguir. Não adianta eu ir, por exemplo, para uma entrevista de emprego, digamos assim, falando, eu vou lá, mas eu sei que eu não vou conseguir. Não precisa nem ir, porque você não vai conseguir. Isso é patente. A gente é o que a gente pensa. Se você determinar que a tua vida está ruim, a tua vida vai ser ruim. Se você determinar que a vida está boa e que ninguém e nada vai te tirar do caminho certo, você vai conseguir também. Agora pergunto eu, é fácil? Não. Por que não é fácil, gente? Porque estamos num mundo de provas e expiação. Não é um mundo que só está uma coisa boa fluindo por aí. Pelo contrário, nós temos muita negatividade no ar, nós temos muita coisa a ser consertada, né? E não podemos consertar o mundo de uma hora para outra. Então vamos começar consertando a nós mesmos, para depois ir dando exemplo, para depois a coisa aí se espalhando, não é? Não adianta querer consertar o outro. O outro tem que fazer direito, porque isso aqui está errado. Está errado para você, para ele pode ser que não. Para a maioria das pessoas pode estar errado também, e ele acha que não, porque cada um é único, cada um é indivíduo, cada um é portador de todas as faculdades boas. Nós somos criados para o bem. O mal não existe, o mal é uma ausência de bem. Deus não criou o mal, Deus não fica testando o filho. Ele já sabe que cada um, ele precisa testar. Vamos mandar uma coisa ruim para ele, para ver como é que ele vai sair nessa. Não. O que acontece é o seguinte: nós estamos aqui como se fosse uma escola, né? Prefiro dizer o mundo é uma escola do que o mundo é uma prisão. É uma escola. Não deixa de ser uma prisão, porque temos que passar por aqui ainda, né? Mas eu prefiro falar que é uma escola. E na escola, o que a gente tem que fazer para passar de ano? Tem que estudar, tem que merecer. Senão você não vai galgar outros graus, né? A mesma coisa aqui, estamos em aprendizado. Vamos cair de vez em quando, dar umas tropeçadas? Vamos. Isso é comum do gênero humano também, não vamos nos matar por causa disso. Mas com a consciência de que eu tenho que melhorar. Puxa, eu não consegui ainda melhorar nessa parte, mas eu vou conseguir, eu vou fazer força, eu vou falar, vou conseguir. E consegue, consegue. E aí vocês vão ver que a verdadeira felicidade do ser humano é essa: você está bem com você, seguindo aquilo que Cristo nos deixou. Porque aí você vai começar a ficar bem com você, não importa o quanto o mundo está em guerra, o quanto o mundo está em reboliço. Você vai ter a sua paz, você vai ter o seu caminho para seguir, sem que ninguém possa interferir. Porque você não vai aceitar interferências ruins, e sim coisas boas. As coisas, as pessoas vêm falar com a gente, coisas boas, tudo bem. E mesmo quando vem falar coisa ruim, analisa. Por que será que está falando isso comigo? Será que é um erro dele ou será que é um erro meu? Será que eu dei motivo para que ele falasse isso? Então são análises necessárias. É o famoso exame de consciência, não é? O famoso passo para a tão falada reforma íntima, não é? Quer dizer, fala em reforma íntima, a pessoa fica meio, nossa, vou ter que mudar. Por quê? Se preocupa por quê? Porque mudança não é fácil. Mudança requer vontade. Vontade é fé. Tudo está ligado, tudo interligado. Então nós temos que agir. Nós temos que sacudir a poeira e falar, não, eu vou fazer, porque eu posso, porque Deus me deu essa capacidade. Outro tipo o tipo mais comum que vem agora é o encarnado para o desencarnado. Comum não, né? Ao contrário do comum, para desencarnado para o encarnado. Mas o encarnado para o desencarnado também. Como assim? A inconformidade com o ser que partiu, né? O pessoal perdeu o seu ente da família, o ente querido, ela não aceita, ela fica chamando por aquele ser, porque não pode ser, porque Deus é justo, porque isso, porque aquilo. É um caso, a pessoa fica incomodada do outro lado, a não ser que ela tenha uma evolução muito grande, senão ela vai ficar incomodada. Pensamentos ruins com relação a heranças, por exemplo. A pessoa morre, alguém aqui não ficou contente com a herança que ele deixou, então fica aquela coisa de, nossa, sabe, aquela vibração negativa com a pessoa que já foi, isso também incomoda, né? Sempre lembrando que vai depender do estado de evolução de cada um.
Tem gente que já está no estado de evolução do outro lado, que ela até fica meio triste, mas não se abate. E tem outros que chegam a se abater tanto que eles nem conseguem sair daqui. Eles ficam rodando por aqui porque alguém está muito em ligação mental com ele. E isso prejudica ambas as partes. Tanto aquele que foi como aquele que ficou. Então isso é uma obsessão de encarnado para desencarnado. Que é ao contrário, é o inverso. É muito comum também. Então temos que, claro, sentimentos a gente vai ter. A pessoa partiu, a gente sabe que é por um tempo, mas não é fácil, né? Mas temos que pedir a Deus forças e rezar para essa pessoa, sempre pensar nessa pessoa nos momentos felizes que ela deixou, naquilo que ela ensinou de bom, naquilo que ela fez de bom. Se tinha um defeitinho também, deixa para lá, sabe? Pensando sempre que ela está num lugar bom, pedindo aos espíritos, aos planos espiritual que a ilumine. Isso seria positivo. E o inverso disso é a obsessão de encarnado para desencarnado, que infelizmente também existe bastante. E depois vem a desencarnado para encarnado, que é aquilo que todo mundo fala, pensa quando fala em obsessão, né? Ou a figura do obsessor, aquela sombra, né? E mudando a cabeça da pessoa que está ali, atormentando. Coisa também que não é assim que acontece, porque como eu falei agora há pouco, obsessão é companhia. Então, pode ser por um motivo de vidas passadas, pode ser por um motivo qualquer, mas aquela pessoa está precisando daquele ensinamento, porque ela pisou na bola no passado. Então, esse espírito se apodera dela como um inimigo, né? Se apodera em vários meios, pelo pensamento, muitas vezes pela subjugação, que seria aquela que joga a pessoa no chão, que está cada vez mais rara. E por quê? Porque os espíritos que estão fazendo, que são obsessores, eles descobriram que é muito melhor, muito mais eficaz você atingir o orgulho próprio da pessoa. Olha que interessante isso. Então hoje nós não vemos tantos casos de obsessão dessas de a pessoa se jogar no chão, a pessoa ficar transtornada e falando com outra língua, nada disso. Nós vemos que isso está ficando mais raro, porque eles descobriram que com muito menos trabalho eles conseguem mais coisa, porque está mexendo no orgulho, está mexendo na ferida, como se diz, né? Então pega a pessoa pelo orgulho, que é o caso lá como que eu citei da fascinação. Começa a pegar a pessoa pelo orgulho próprio, aquele orgulho que acha que você é certo em tudo, não é? Ou então aquele orgulho ferido, né? Pega naquela mágoa que a pessoa tem. Por isso que não devemos guardar mágoas, muito menos ódio. Quando perdoamos alguém, temos que perdoar realmente, não é da boca para fora, sabe? Com condições, né? Aí eu vou perdoar, mas não chega mais perto de mim, que se chegar perto de mim acontece alguma coisa, então não perdoa, não é? O problema é o seguinte: muitas coisas são muito graves e muito difíceis de se perdoar. Eu concordo com isso, mas é possível. Então, se não conseguimos perdoar naquele instante, vamos pedir a Deus que chegue o ponto, né, de nós podermos perdoar aquela pessoa. E isso começa a acontecer até dormindo. Explicarei. Muitas vezes os espíritos se encontram no astral para entrar em paz, para dialogar, né? E a pessoa, muitas vezes, a gente não sabe disso, até quando de manhã nem lembra. Mas fomos lá, conversamos, e quando voltamos para cá, muitas vezes dá aquele estalo, né? Puxa, faz tempo que eu não vejo aquele cara, ele fez aquilo comigo, mas eu vou esquecer, vou deixar para lá, porque já a influenciação que recebeu dormindo, no sonho. Então, é muito legal, é muito bacana esse trabalho que a espiritualidade tem, de montar esses encontros, de fazer com que aconteça alguma coisa que faça você ver que tem que perdoar, que odiar não é bom, que aquilo faz mal para as duas pessoas, né? Tanto é que, se a pessoa que está sendo odiada, ela está no caminho do bem, o prejuízo é só seu. Se é ao contrário, o prejuízo é só da pessoa. Ah, mas eu perdoei, mas ele não me perdoou. É um problema dele, já não é mais problema seu. E perdoar, como também digo, né, não é morrer de amores depois pela pessoa, porque aí também seria falsidade. A pessoa fez alguma coisa grave, você vai lá, não, tudo bem, não sei o quê, não sentindo aquilo. Então não é assim.
Você vai ficar assim, não vai tratar a pessoa como você trata um ente querido, mas você também não tem ódio, você não tem raiva, você não deseja o mal. Se aquela pessoa progredir, você fica contente. Se aquela pessoa tiver algum problema de saúde, você fica triste. E vai ajudar se assim for possível. Isso é a verdadeira caridade, não é perdoar, esqueci, tudo bem, volta como estava tudo antes. E a gente sabe que não, por causa das vibrações da gente, dos fluidos que a gente tem, a gente sente, né? Aquilo marcou. Então vamos cada vez mais atenuando, porque com o tempo isso atenua, né? Vai ficando mais leve, e vamos ficar abertos a toda a reconciliação, independente do que a pessoa fez. Se ela quiser uma reconciliação, aceite, não é? Peça a Ele nas orações, peça por você também que não consiga mais sonhar, não consiga mais ter aquela bronca com a pessoa, né? E muitas vezes coisas banais, não precisa ser coisa muito séria, não, para se ficar com raiva e chegar ao ódio de uma pessoa. Muitas vezes coisas tão assim boas que o plano espiritual deve dar risada. Ela não acredita que esses dois brigaram por causa disso, né? E muitas vezes uma coisinha boba dessa leva séculos para se arrumar. Olha que coisa, né? Muitas vezes em trabalhos de obsessão percebemos espíritos que vêm com uma mágoa que aconteceu na Idade Média, que aconteceu há 500 anos, 600 anos para trás. Você está pensando, caramba, né? Tantos anos e não resolveu, ninguém chegou a uma conclusão, porque a contagem de tempo do outro lado é diferente daqui da nossa. E a pessoa está tão ali naquela vibração negativa que ela não percebe o que está fazendo tão mal para ela e continua naquilo. Muitas vezes aquela pessoa que ela odeia, que ela inclusive veio obsidiar, se já mudou, já está numa boa. Aí ele chega para o obsidiar e fala, nossa, mas essa pessoa não é mais aquela que era, né? E ele também vai fazer uma mudança com ele. E muitas vezes ele encontra a pessoa ainda também pisando na bola, e aí completa o quadro, né? Aí continua naquele trabalho, até chegar ao ponto de procurar trabalhos de desobsessão, que é um trabalho que tem que ser feito nesses casos, né? O resto, né, a fórmula para não se chegar a isso é aquilo que eu estava falando até agora: muita oração, muita paciência, ou seja, mudança de comportamento. Jesus, quando ele curava alguém, ele sempre falava, vais e não peques mais, não é? O que significa isso? Vai e muda a tua conduta. Não continua fazendo o que você está fazendo, senão não adianta, gente. Vocês entram aqui, vocês são bem recebidos. A partir da porta aqui, vocês estão recebendo graças. Tem os espíritos amigos aqui, fazendo de tudo para vocês se sentirem bem. Aí vocês tomam passe, vocês tomam uma aguinha fluidificada, vocês assistem palestra. Nossa, aquilo dá uma limpeza assim, vocês saem daqui flutuando. Passou da porta para fora, nós temos que continuar com essa vibração. Temos que chegar em casa continuando com essa vibração, porque senão não adianta. A mesma coisa que tomar um banho, depois sai lá fora e se joga nadando. Adiantou alguma coisa? Não. E a pessoa não muda, e depois ela acha que o centro espírita é ruim. Eu vou lá, mas não resolve nada, estou indo lá tomando passe, minha vida não está na mesma, parece que está pior, né? Será que é o centro espírita? Será que é a igreja? Ou é ele que não muda? Porque se não mudar, não adianta, né? A mesma coisa o alcoólatra ou outro vício qualquer, enquanto ele não se conscientizar que ele tem um vício, não adianta participar de reuniões, não adianta fazer nada, porque ele vai sair dali e vai falar, não, eu bebo socialmente, eu não sou alcoólatra, acabou. Ele não se conscientizou que ele está precisando de ajuda, que ele é errado. Assim como nós também fazemos muitas vezes. Temos que mudar alguma coisa conosco e falamos, não, mas o outro que quer, eu não, eu nunca fiz mal para ele, não, porque ele veio aqui primeiro, não porque ele me xingou primeiro, nós sempre somos os bons, né? E o outro é que está errado. A gente tem que mudar isso aí. É difícil por causa do bendito orgulho. Falo mais uma vez, o orgulho é um problema sério, né? Não aquele orgulho, olha, eu estou orgulhoso porque meu filho passou na faculdade, eu estou orgulhoso porque eu consegui comprar tal coisa. Isso é outra coisa, isso é uma satisfação. A gente chama de orgulho, mas não é orgulho mesmo. Agora esse orgulho que acha que só os outros estão errados, eu estou certo, tudo que eu falo é o melhor, por que eu não mereço, né? Quem é ele para me ofender? Caramba, o maior ser humano que já existiu aqui conosco foi Jesus. E ele sofreu o que sofreu. Por que eu não posso sofrer como que eu não vou sofrer uma pedrada, uma ofensa?
tem cabimento. Né? Então, temos que parar para pensar. Se você merece aquela bronca, você dá o braço a torcer e vai procurar melhorar. Se você não merece, faça uma prece por aquele que lhe agrediu, para que ele veja que não é por aí que se trata os outros, né? Porque o silêncio é a melhor coisa que tem. Em qualquer discussão, em qualquer briga, em qualquer começo de bagunça, se a pessoa ficar em silêncio e não revidar, já é meio caminho andado para a paz. Né? Porque a gente pega exatamente nisso. O outro fala uma coisa, você fala outra. O outro fala, você fala outra. Começa aquele duelo. Né? Nesse duelo que a coisa pega fogo. Né? E aí fica complicado. Por último, e não menos importante, é bom falar da auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? Aquela obsessão que eu estou causando a mim. Olha que coisa interessante isso. Pessoas procuram o centro espírita e dizem que tem espíritos incomodando ela. Que ela não aguenta mais porque tem o espírito fazendo mal a ela. Sempre que o espírito está fazendo mal a ela, é ele mesmo, o espírito dele. E de que jeito? Se fazendo de vítima, colocando na cabeça que você tem uma doença grave e não tem, não aceitando conselhos dos outros quando são bons, não frequentando lugar nenhum para se melhorar, nenhuma igreja, não é nada, não orando, você está no caminho da auto-obsessão. Quando você acha que só você é a vítima, tudo acontece com você, ninguém gosta de você, tudo que fazem contra você, você está se auto-vitimando, auto-obsidiando. É incrível, né? E às vezes a pessoa põe a culpa no espírito, o espírito doutor fala, não, mas eu não cheguei perto, o que é isso? Mas esse cara está inventando coisa, porque é ele, o problema é ele. Então, nessas análises que eu estava falando aqui, e você fazer um check-up, o que eu estou fazendo na minha vida, será que eu tenho que mudar? Será que é isso mesmo que é o caminho? É conseguir pelo estudo, sabendo realmente qual é o caminho, pela oração e pela ausência de orgulho, mas mais falando, ausência de orgulho, aceitando que somos filhos de Deus e que nessa caminhada eu sou capaz. Ninguém vai me destruir, ninguém vai me testar, ninguém nada. Eu vou ser capaz de fazer o que eu preciso. E temos ajuda, né? Dos amigos espirituais, do centro espírita, da oração, nós temos muita ajuda, ninguém está sozinho. Nós temos a ajuda dos mentores, conversa com o seu mentor, peça a ele orientação, né? Já está terminando o prazo aí, eu vou já encerrar. Então, gente, é isso aí. A proposta de hoje é essa: sairmos daqui, né? Todo mundo, eu inclusive, né? Claro, principalmente, com uma proposta nova de vida. Saindo daqui pensando que realmente eu tenho que fazer para melhorar, para obter aquela paz tão maravilhosa que é aquela que Cristo nos deixou. Boa tarde a todos, espero que vocês voltem muito bem para suas casas e no próximo encontro nós voltamos a conversar, tá bom?